Oi, crianças, bom dia. Voltei para a gente continuar nossos assuntos de geografia. Estamos falando sobre clima. Na nossa aula passada, nós vimos sobre a diferença de tempo e de clima. E hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam o clima. Porque você sabe que nosso planeta é muito grande, tem muitos países espalhados pelo globo e nós temos países que têm clima frio, clima polar, clima quente. Mas o que influencia para um país ter uma temperatura mais elevada, o outro uma temperatura mais amena, o outro um frio congelante? Então tem alguns fatores que influenciam para que faça muito calor em determinado lugar, muito frio em outros. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos falar do Brasil, por exemplo. Já comentei com vocês na nossa videoaula passada que o Brasil tem como clima predominante o clima tropical. Faz calor praticamente o ano inteiro. Chega na época do inverno, tem algumas quedas de temperatura, mas durante o dia e em muitos lugares você usa roupas de verão normalmente. E a chuva tem dois períodos aí, que é um período mais seco e um período mais chuvoso, que é a época do verão. Aí você compara com países da Europa, por exemplo, norte da Rússia, em que faz um frio congelante. É inverno praticamente o ano inteiro. As temperaturas chegam a alcançar 40 graus negativos. O que influencia para que na Rússia faça tanto frio e no Brasil, principalmente na época do verão, faça tanto calor? O Brasil alcança aí na época do verão 40 graus, 45 graus positivos. E na Rússia, 40 graus negativos. Qual é o fator que influencia para que faça muito calor num lugar e muito frio no outro? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, tá? Pega a sua apostila, página 15, para a gente poder dar início. Como sempre, vai grifando comigo os trechos que eu estiver lendo, ok? Vamos lá. Para compreender os climas da Terra e seu comportamento, é necessário conhecer alguns fatores que determinam a natureza destes no planeta. Podem ser astronômicos, como a inclinação do eixo e as fases de maior ou menor intensidade da atividade solar, ou terrestres, como o relevo, a latitude, a altitude, entre outros. Então você vê aqui que um dos fatores que influencia muito no clima de um lugar é a localização do país no planeta. Aonde que esse país está localizado? Vamos lá. Nossa Terra tem o formato esférico. E a gente sabe que no centro do planeta nós temos uma linha imaginária chamada linha do Equador. Todos os países próximos à linha do Equador tendem a ser mais quentes. Por quê? Porque a radiação solar se concentra mais na parte central. Então, automaticamente, nesses países, a temperatura é mais elevada. Quanto mais você se afasta da linha do Equador e vai em direção aos polos, as temperaturas já vão caindo, porque a radiação solar não consegue alcançar esses pontos extremos do planeta. Por isso que você entende, por exemplo, o exemplo que eu te dei entre Brasil e Rússia. A Rússia está bem próxima ao Polo Norte, então a radiação solar chega com menos intensidade. Por isso que a temperatura é tão baixa. Já o Brasil está bem próximo à linha do Equador. A linha do Equador atravessa a região Nordeste, para você ter uma noção. Por isso que aqui faz tanto calor, porque a radiação solar se concentra com mais intensidade. Mas não é somente a localização do país que acaba influenciando. Outros fatores também, como o relevo, por exemplo. O relevo acaba influenciando muito, porque se é uma cidade de relevo mais montanhoso, tem cidades, por exemplo, que se desenvolveram em topos de montanhas. Já ouviu falar na cidade chamada de Machu Picchu, no Peru? Ela é construída no topo de uma montanha. O Peru pode estar até localizado num lugar de clima quente, mas à medida que você sobe até chegar a Machu Picchu, a temperatura vai cair. Quanto mais você sobe, há uma diminuição na temperatura. Então tem alguns fatores aí, a localização, o relevo, que a gente vai falar sobre isso agora, tá? Bom, fatores climáticos. Ele trouxe para você aí, então, a latitude e a altitude.
São duas palavras diferentes que têm significados totalmente diferentes, mas que acabam influenciando no clima. Vamos acompanhar comigo. As palavras latitude e altitude têm um som semelhante, porém seus significados são bem distintos. Enquanto a primeira é a distância angular de determinado objeto ou local em relação à linha do Equador, medida em graus, a segunda é determinada pela altura de um ponto em relação ao nível do mar. Então, na verdade, eu já expliquei para você o que é latitude e o que é altitude, que são dois fatores que influenciam no clima de um lugar. A latitude é a sua localização no planeta, se está próximo ou não da linha do Equador. A altitude é o quanto que essa cidade está acima do nível do mar, como no topo de uma montanha, por exemplo, como a cidade de Machu Picchu no Peru, que eu expliquei para você agora. Vamos recapitular então? A latitude está relacionado à localização daquele país no globo terrestre. Lembrando, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais você se afasta em direção aos polos, mais frio fica, porque a radiação solar chega com menos intensidade. E a altitude é se existem cidades em topos de montanhas, por exemplo, que aí quanto mais você sobe, mais frio fica, ok? Os locais de baixa latitude, aqueles mais próximos da linha do Equador, recebem a radiação solar de forma mais intensa ao longo do ano, tá vendo? Acabei de explicar para você agora. Porque a Terra, ela fica no espaço levemente inclinada e ela é achatada nos polos. Então, quando a radiação solar chega até o planeta, a parte central que está em torno da linha do Equador, recebe mais radiação do que as partes afastadas. Parágrafo de baixo. É por isso que, por vezes, vemos imagens de algumas montanhas de regiões tropicais ou equatoriais com picos cobertos de neve. Então, aqui, ele deu qual tipo de exemplo para a gente? Vou te dar um exemplo. Aqui, nós temos no Brasil, como clima predominante, o clima tropical. A gente sabe que faz calor praticamente o ano inteiro. Chega a época do inverno, tem algumas quedas de temperatura, mas nós somos um país predominantemente quente. Mas pode existir um frio extremo no Brasil? Pode, principalmente no topo de montanha. Quem aí conhece pessoas ou tem algum parente que já escalou alguma montanha no Brasil? Você pode perguntar para essa pessoa, que com certeza ele vai falar que no topo dessa montanha fez muito frio. Ou até pode até haver a presença de neve. Isso mesmo, essa montanha está localizada num país como o Brasil, que é quente, mas à medida que você sobe, a temperatura que faz lá em cima não é a mesma que está fazendo aqui embaixo, tá? Então, o relevo, que no caso ele trouxe pra gente com o nome de altitude, é alto, quanto ele subiu, acaba influenciando também no tipo de clima que vai fazer naquele lugar. Podemos verificar esse efeito também no Brasil. É em razão desses fatores que municípios como Penedo, no interior do Rio de Janeiro, e Campos do Jordão, interior de São Paulo, localizados na Serra da Mantiqueira, apresentam temperaturas médias bem mais baixas do que o litoral desses mesmos estados, localizados em latitudes mais ao sul. Vou dar um exemplo para você daqui do Espírito Santo, como que tem uma diferença climática de uma cidade para outra por causa do relevo. Vamos pensar no litoral. Sua família entrou num carro e está indo para a praia. Onde você passa verão? Marataízes, Piúma, algumas cidadezinhas aqui do litoral do Espírito Santo, Iriri, Guarapari. Qual é o clima que faz nesse local? Muito quente. A gente sabe que praia venta e tudo, né? Porque tem a maritimidade, o vento que sopra do oceano, mas são cidades litorâneas que fazem calor, que as pessoas usam roupa curta, que usam biquíni, usam sunga e usam maiô. Só que você já fez algum passeio de final de semana, de férias, para a região serrana do Espírito Santo? À medida que você sobe ali em direção à Vargem Alta, Venda Nova, Pedra Azul. Quem já foi a Pedra Azul aqui? Você percebe que lá o clima já é muito mais frio. Às vezes você sai de Muqui, sai de Mimoso num calorão
E na hora que você chega em Pedra Azul, você fala, meu Deus, que frio que tá aqui, como é diferente. Por quê? Relevo. Você percebe que você vai subindo e quanto você sobe, mais frio faz, tá bom? Então nós vemos essas principais diferenças aí em relação à proximidade ou não da linha do Equador e também em relação ao relevo, que é a altitude. Virando a folha, nós vamos falar sobre outros fatores que influenciam o clima na próxima videoaula, que aí nós vamos falar de maritimidade, continentalidade e sobre a influência das massas de ar que acabam soprando o vento quente ou vento frio. Mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Hoje nós ficamos por aqui. Beijo e até mais!